Pessoal, nós vamos falar hoje sobre monômios. Nós vamos ver basicamente a parte do que significa monômios. Então, nós vamos dividir essa aula em duas. A primeira parte a gente vai ter agora, que é a introdução ao assunto, e depois nós vamos falar das operações. Essa primeira parte, nós temos monômio ou termo algébrico. É a parte introdutória, como eu já falei. Eu sou o professor Elvio, eu sou o criador do canal Revisões Matemáticas, onde essa aula vai ser colocada para vocês assistirem. E se vocês gostarem da aula, vocês podem se inscrever no canal. Nós vamos ter muitas outras aulas e também vocês podem dar um like nessa aula para fortalecer o nosso trabalho, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é uma expressão algébrica, porque o monômio ele é um tipo de expressão algébrica. Para a gente iniciar a aula, nós vamos responder aqui a duas questões. A primeira diz o seguinte: essa figura é uma representação de um retângulo. Que figura? Essa aqui do lado, ó. Ok? Que tem a turma aqui, oitavo ano. Ok? Então, isso aqui é um retângulo. O que é um retângulo, professor? É uma figura que tem quatro lados, portanto, é chamado de quadrilátero, e tem quatro ângulos retos, por isso que é chamado de retângulo, ângulo reto, ok? Então, tem quatro ângulos retos. Os ângulos retos, gente, para vocês lembrarem, nós temos aqui um exemplo, né? É esse ângulo que é representado por esse quadradinho com esse pontinho dentro. Diz mais, cujas medidas dos lados expressas em unidades de comprimento são x e y. Então está aqui as medidas dos lados, ok? Está aqui o comprimento da figura e está aqui o que a gente chama de largura, ok? Que é o lado menor. Então está aqui x, essa é a medida do comprimento, x, e y é a medida da largura. Veja que a gente não está dando aqui números. Aqui eu poderia ter colocado 10, 20, 15, 12, 5, não é? Mas a gente resolveu representar aqui esse número por uma letra, ok? Então, a medida desse comprimento aqui é x, a medida dessa largura aqui é y, ok? Aí vem a letra A. Qual é a expressão algébrica, veja bem, a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Então, nós já aprendemos em anos anteriores como calcular a área das figuras geométricas. Então, a gente sabe que para calcular a área de um retângulo, o que a gente faz? A gente pega a medida do comprimento e multiplica pela medida da largura, ok? Então, você vai calcular a área, essa parte interna aqui do retângulo. Então, como é que a gente vai representar a área de um retângulo? Você vai multiplicar o comprimento, que no caso aqui é x, você vai multiplicar pela largura, que no caso é y, ok? Então, você tem exatamente aqui uma expressão algébrica, certo? Ou seja, o produto de duas letras. Essa questão de ser expressão algébrica é exatamente porque você não tem só números, você tem letras. Então, vocês já viram isso aqui também no sétimo ano. Letra B. Letra B. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura? Ou do retângulo, né? Então, gente, o que é o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, quantos lados nós temos aqui? Nós temos 4 lados. Então, aqui embaixo nós temos o lado medindo x, que é paralelo ao lado de cima, que também mede x. Nós temos aqui do lado o
o lado medido y, que é a largura que eu falei. Aqui do outro lado, paralelo, nós temos a outra largura, né, que mede y. Então, você vai somar esses 4 lados aqui e você vai ter o perímetro. Então, dá para a gente representar também por uma expressão algébrica. Como? Como é que a gente soma esses dois lados? X mais x, isso é igual, se eu consigo escrever aqui, é igual a 2x. Y mais y é igual a 2y. Ok? Então, isso aqui é a expressão algébrica que representa o cálculo do perímetro dessa figura. Ok? 2x mais 2y. Agora vamos para a pergunta 2. Suponha um número real x. Como você representaria? Letra A, o dobro desse número. Então, mais uma vez, nós estamos representando o número através de uma letra. Então, o resultado dessa representação vai nos dar uma expressão algébrica. Uma expressão que representa o dobro de um número desconhecido, que eu represento por x. Então, como ficaria o dobro? Ficaria 2x, ok? Então, essa é a expressão algébrica que representa o dobro de um número desconhecido. Agora, o quadrado do número acrescido do próprio número. Então, o que representa essa expressão aqui? O quadrado. Assim, ó. X elevado a 2. Ok? Então, isso aí é o quadrado. O quadrado de um número. Nós vimos no mês anterior, no mês de junho, nós aprendemos potenciação, não é? E radiciação. E a gente aprendeu aí o significado de quadrado. Então, gente, o quadrado de um número acrescido. Essa palavra aqui em matemática, a gente representa matematicamente por mais. Então, mais o próprio número, que no caso é o x. Então, nós temos aqui mais uma expressão algébrica, ok? Então, vamos para a próximo slide. Então, veja as situações a seguir, quer dizer, outras situações. A figura ao lado é uma representação de um triângulo equilátero. Seu lado mede d unidades de comprimento. Então, nós temos aqui o triângulo equilátero, certo? A medida do seu lado é d. Esse d aqui representa um número, certo? Um número desconhecido. Então, quando eu não sei o número, eu coloco uma letra para representar. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é 3D. Então, observe, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu tenho aqui D mais D mais D. 3D. Ok? 3D. Então, isso aqui é o perímetro, é a representação do perímetro dessa figura. E essa expressãozinha aqui, 3D, é uma expressão algébrica, porque você tem uma letrinha aqui, certo? Então, a gente chama de expressão algébrica. Essa expressão algébrica, você vai perceber mais para frente que ela vai ter um nomezinho especial, entendeu? Vá se ligando nisso. Veja as características. Você tem aqui um número multiplicado por uma letra. Você não tem nenhum sinal de mais aí, não tem nenhum sinal de menos. Vá observando o detalhe. Então, vamos para a segunda aqui. A caixa de presente lembra um bloco retangular. Então, veja aqui a caixazinha de presente, né? Que lembra aqui um bloco retangular, ok? Um paralelepípedo, certo? O paralelepípedo, ele tem comprimento, ele tem largura, mas ele tem também altura, ok? Veja a diferença dessa figura para esse triângulo equilátero. O triângulo equilátero é uma figura geométrica bidimensional. Ele só tem comprimento e altura, ok? Seria a base, né, que a gente chama no triângulo, e a altura. São duas dimensões. Aqui nós vamos ter o quê?
comprimento, certo? Que é essa medida aqui, ó, comprimento. Nós vamos ter a largura, que é uma outra dimensão, ok? E nós vamos ter também a altura. Então, essa figura é tridimensional. Ela ocupa um lugar no espaço, ok? Então, vejamos aqui. As dimensões desse bloco retangular são comprimento, altura e largura. A expressão algébrica que representa o volume desse retângulo, desse bloco retangular, que não seria um retângulo, né? Mas um bloco retangular, é A vezes B vezes C, ok? Então, você multiplica aqui, ó, comprimento vezes a largura. Se tivesse só duas dimensões, só seria isso. Mas como tem três dimensões, é comprimento vezes a largura vezes a altura. Nesse caso aqui, você está calculando o volume, ok? Não é mais a área, mas o volume da figura. Então, quando só tem duas dimensões, a gente calcula a área. Quando tem três dimensões, a gente calcula o volume. E nós representamos esse volume pela expressão A vezes B vezes C. Essas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação de variáveis. Por que variáveis, professor? Por que essa palavra variáveis? Porque a letra A pode representar o número 1, pode representar o número 10, pode representar o número 100, pode representar o número 50. Quer dizer, quando eu represento uma medida por uma letra, é porque eu não sei qual é a medida numérica, qual é o valor numérico daquela letra. Então, eu represento por uma letra. Essa letra aí pode representar qualquer número. 3, 5, 10, 15, por isso que a gente chama de variável, ok? Então, essas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação. Então, veja bem, quando você tem as três letrinhas juntas assim, não precisa colocar o pontinho da multiplicação, viu? Essas três letrinhas juntas aqui já representa a multiplicação, ok? Então, vamos continuar. Agora nós vamos ver, gente, a definição de monômios, certo? Definição. Então, vamos lá. Denomina-se monômio o termo algébrico toda expressão algébrica. Então, veja bem que o monômio é uma expressão algébrica, mas que tem uma característica que determina, que define ele como um monômio, certo? A gente vai ver isso agora, ó. Toda expressão algébrica representada apenas por um número. Então, o monômio pode ser apenas um número ou apenas por uma variável, ou seja, apenas por uma letra. Quer dizer, é uma expressão algébrica que pode ser representada apenas por um número ou apenas por uma letra, que é o que a gente chama de variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, certo? Então, multiplicação de números e variáveis pode ser o número e a variável, pode ser duas variáveis, três variáveis, desde que seja multiplicação, ok? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. 3x. Então, nós temos aqui a multiplicação de um número e uma letra, certo? Nessa expressão algébrica aqui, você não tem soma, você não tem subtração, você só tem multiplicação de um número e uma letra. Quando você tiver só isso, você chama de monômio. Mesma coisa aqui, ó. Outra expressão algébrica que a gente chama de monômio. Nós temos o 7 multiplicado pelo y. Bem aqui você tem outro monômio, x elevado ao quadrado. Professor, x elevado ao quadrado. Gente, x elevado ao quadrado é igual a x vezes x, certo? Então, são duas letras, duas variáveis multiplicadas. Nós temos aqui a vezes b vezes c. Então, são três variáveis multiplicadas. Então, você observa que não tem nenhuma soma, nenhuma subtração. Então, aí se chama também
Essa expressão algébrica se chama também de monômio, ok? Nós temos também aqui, ó, 4/3 multiplicado por x. Então, você tem novamente um número multiplicado por uma letra. Então, isso aqui também é um exemplo de monômio. Geralmente, o monômio é formado por duas partes. Ó, muito importante isso aqui. Duas partes. Um número, chamado de coeficiente do monômio. Ok? Então, esse nome coeficiente aqui você vai ouvir muito quando a gente estiver tratando das operações. Então, preste bem atenção. E uma variável ou multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, chamado de parte literal. Então, vamos entender isso. Nós temos aqui, ó, 3 vezes x. 3 vezes x. Isso é um monômio? É. Você não está vendo aí nenhum sinal de mais, você não está vendo aí nenhum sinal de menos. Nós temos aqui 3 vezes x, certo? Então, o 3, ou seja, o número, a gente chama de coeficiente, ok? Então, tem uma expressão algébrica, onde você tem apenas um número e uma letra, você chama de monômio. E esse monômio está dividido, ou pode ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente chama de coeficiente. A segunda parte a gente chama de parte literal. Mas o que é a parte literal? Parte literal é a letra, né? Como o próprio nome está dizendo. Ó, coeficiente, menos 10. Menos 10. Parte literal, a parte que está sendo representada aqui pelas letras. Nós temos a elevado a 3 vezes b, certo? Essa daqui, ó, a elevado a 3 vezes b é a parte literal. Aí vocês dizem assim, professor, e esse númerozinho que está aqui levantadinho aqui, esse 3zinho bem aqui? Esse 3zinho é o expoente da letra, faz parte da letra. Por isso é que a elevado a 3 vezes b é parte literal. E o menos 10 é o quê? É o coeficiente, ok? Nós temos aqui menos 18. Então, só vai ter o quê? Coeficiente, ok? Então, vamos lá. Grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Exemplo, gente, é super fácil o grau de um monômio, a parte mais fácil que tem. Ó, você vai pegar, para você dizer qual é o grau de um monômio, é muito simples. Você vai bem aqui na parte literal, deixa o coeficiente de lado. Lógico que esse coeficiente aí não pode ser zero, né? Não pode ser zero. Por isso que diz aqui, ó, grau de monômio com coeficiente não nulo, certo? Então, o coeficiente aí não é 0, é 6, beleza? Então, você vai aqui só na parte literal, ok? Então, veja aqui, ó, x ao quadrado, y elevado a 5. Isso aqui é a parte literal. Aí, você vai somar os expoentes. Quais são os expoentes? É o 2 e o 5. Você vai somar, ó, 2 mais 5 é igual a 7. Fechou. Isso significa dizer que esse monômio é do 7º grau. Muito simples. Aqui também, ó. Professor, mas aqui não tem expoente. Quando não tem expoente, gente, o expoente é 1. Vamos lembrar disso aqui, é muito importante. Então, o expoente aqui é 1. Tanto nesse, no A, como no B, certo? Então, como são 1 mais 1, 2. Então, é do 2º grau, ok? Aqui o próximo, monômio 5,1 y elevado a 6. Só relembrando, esqueça aqui a parte do coeficiente. Isso aí não interessa, você vai se ligar só na parte literal, ou seja, letra e expoente. Como só temos aqui o 6, então é do 6º grau, certo? O monômio 10 seria o 10 x elevado a 0. Então, o monômio 10 é de grau 0.
Exatamente porque o monômio 10 é como se fosse o 10 vezes x elevado a 0. E x elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 10 é igual a 10. Ok? Monômios semelhantes. Para fechar, gente, muito simples também. Quando você tiver, ó, parte literal, ó, parte literal, tem que considerar só a parte literal, beleza? Parte literal. X ao quadrado y, ó, coeficiente aqui, 10, certo? Esqueça o 10. Coeficiente aqui, 2 sobre 3 negativo. Esqueça 2 sobre 3 negativo. Você vai olhar só para a parte literal. Se eu quiser saber o grau desse monômio aqui, 2 mais 1, 3. Então, é do terceiro grau. Mas eu quero saber se esses monômios são semelhantes, certo? Se eles são semelhantes. Para dois monômios serem semelhantes, você olha para a parte literal. Se a parte literal dos dois monômios for igual, certo? Então eles são monômios semelhantes. Essa definição é muito importante quando a gente for estudar também as operações com monômios, tá certo? Então você grava aí, ó. Quando os monômios tiverem a mesma parte literal, eles são semelhantes, certo? Então possui a mesma parte literal. Ok? Aqui nós temos 3 monômios semelhantes. Por quê, professor? Porque nós temos aqui, ó, x elevado a 3, x elevado a 3, x elevado a 3. Os 3 têm a mesma parte literal, que é x elevado a 3. Portanto, são monômios semelhantes. Então, galera, na próxima aula, como eu falei, a gente vai ver operações com radicais. Então, eu aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Um abração em todos e valeu!